Enquanto você assiste a este vídeo, algo monumental está acontecendo a quase 400 mil quilômetros daqui. A China não está apenas planejando visitar a Lua novamente. Eles já começaram a construção. O objetivo não é apenas fincar uma bandeira e voltar para casa. O plano é criar o primeiro posto avançado permanente da humanidade fora da Terra. Começa com robôs, e já vimos vários deles operando por lá. Mas essa é apenas a ponta do iceberg de um projeto muito maior. Estamos falando de pessoas vivendo na superfície lunar e, surpreendentemente, até mesmo abaixo dela. Mas não se engane, a Lua é um lugar brutal. É um cemitério de sondas e ambições. Pousar lá em segurança já é um pesadelo logístico. Mas o verdadeiro inimigo é o ambiente. Imagine um lugar sem ar, sem atmosfera, onde não existe proteção. Quando o Sol nasce, a temperatura cozinha qualquer coisa a mais de 120 graus Celsius. E quando o Sol se põe, você enfrenta um congelamento instantâneo de menos 30 graus. E o pior, como a Lua gira em câmera lenta comparada à Terra, você tem que sobreviver a 14 dias ininterruptos de sol escaldante, seguidos por 14 dias de escuridão total e gelada. E se isso não fosse o suficiente, temos a radiação cósmica e chuvas de meteoritos constantes. Então, como diabos a China planeja manter seres humanos vivos nesse inferno celestial? Fique comigo, porque o que eles estão construindo vai mudar a história da exploração espacial para sempre. Para entender a gravidade do desafio, precisamos voltar a 2019. A China realizou um pouso histórico no lado oculto da Lua, com a missão Chang'e 4. Mas a bordo não havia apenas câmeras e sensores. Havia um pequeno container selado, um experimento de biosfera chamado Microecossistema Lunar. Dentro dele, sementes de algodão, batata, ovos de drosófila e levedura. A ideia era simples, mas audaciosa: tentar criar um ciclo de vida autossustentável, fornecendo ar, água e nutrientes artificiais. No início, o impossível aconteceu. As sementes de algodão brotaram. Pela primeira vez na história do universo, uma folha verde nasceu na superfície da Lua. Foi um momento de esperança. Mas a Lua não perdoa. Em poucos dias, os cientistas chineses relataram que as oscilações extremas de temperatura penetraram o experimento. O frio brutal matou tudo. Aquele pequeno broto congelou e morreu, provando que a Lua é, essencialmente, uma zona de morte. É por isso que a estratégia chinesa mudou. Eles perceberam que não adianta enviar humanos agora. Primeiro, você envia as máquinas. Pense nisso como um plano de 3 fases. Fase 1 é o reconhecimento. Fase 2 é a construção pesada. Fase 3 é a habitação humana. Neste exato momento, estamos na metade da fase 1. Mas o que vem a seguir, na fase 2, é onde a ficção científica vira realidade. Como se constrói uma casa em um mundo sem Home Depot ou lojas de material de construção? A solução óbvia seria construir tudo na Terra e lançar foguetes para a Lua. Mas isso é incrivelmente caro, arriscado e ineficiente. Cada quilo lançado ao espaço custa uma fortuna. A China escolheu o caminho mais difícil, porém mais inteligente: usar o que já está lá. Chamamos isso de utilização de recursos in situ. Basicamente, viver da Terra. A futura missão Chang'e 8, prevista para 2028, vai testar uma tecnologia revolucionária: transformar o solo lunar, o regolito, em tijolos. O processo é fascinante. Robôs autônomos vão varrer o pó lunar, colocá-lo em moldes e cozinhar esses blocos em fornos de alta temperatura. Imagine robôs pedreiros empilhando esses tijolos, criando retângulos, cubos e arcos, usando uma argamassa especial para selar as juntas. Esses blocos grossos de pedra lunar são perfeitos para bloquear a radiação mortal e isolar o interior das mudanças de temperatura. Mas aqui temos um problema de engenharia: pressão. Como a Lua não tem atmosfera, o interior da base precisa ser pressurizado para que os humanos possam respirar sem trajes espaciais.
O problema é que estruturas quadradas ou retangulares, feitas de tijolos, são péssimas para segurar pressão. Pense em tanques de gás ou submarinos. Eles são sempre redondos ou cilíndricos. Cantos criam pontos de fraqueza que explodem sob pressão. Então, a ideia chinesa é usar esses tijolos como uma casca protetora externa, enquanto o habitat real, pressurizado e arredondado, ficaria protegido lá dentro. Mas eles têm uma segunda carta na manga, algo muito mais futurista. E se, em vez de tijolos, pudéssemos simplesmente imprimir a base inteira? A China está desenvolvendo o conceito do Moon Pot Vessel, ou vaso lunar. Aqui, eliminamos os pedreiros. Uma impressora 3D gigante usa o solo lunar misturado com um adesivo especial, que infelizmente ainda precisa ser trazido da Terra, para criar estruturas. Primeiro, a máquina cria uma laje sólida de concreto lunar para absorver as vibrações dos lunamotos. Sim, a Lua tem terremotos. Depois, o bico da impressora gira em círculos, construindo a parede camada por camada. O design imita a natureza, a estrutura de uma casca de ovo. São 3 camadas, uma casca externa, uma interna e uma estrutura de nervuras triangulares no meio para dar força. Isso permite que a estrutura segure a pressão do ar sem precisar de um forro interno extra. Além disso, a impressão 3D permite construir para o alto. Na Lua, a gravidade é 1/6 da Terra. Subir escadas é fácil, e não existe vento para derrubar prédios altos. Mas, seja imprimindo potes gigantes ou empilhando tijolos, nada disso funciona sem resolver o maior gargalo de qualquer civilização: energia. E a solução da China para manter as luzes acesas é, no mínimo, controversa. Painéis solares são ótimos, mas lembre-se, a noite na Lua dura 14 dias terrestres. Baterias atuais não aguentam 2 semanas sem carga, alimentando uma cidade inteira. A solução? Energia nuclear. Em 2025, os governos da China e da Rússia anunciaram uma parceria estratégica para construir uma usina nuclear na Lua. E isso faz todo sentido geopolítico e técnico. A Rússia, através da sua agência Rosatom, é líder mundial em tecnologia nuclear. Eles exportam reatores para o mundo todo e até construíram usinas nucleares flutuantes no Ártico. Embora o programa espacial russo tenha sofrido um vexame recente, com a sonda Luna 25 colidindo e explodindo na superfície lunar em 2023. Quando o assunto é átomo, eles sabem o que fazem. E a Lua, ironicamente, é o lugar perfeito para uma usina nuclear. Primeiro, o resfriamento do reator é simples. Basta colocá-lo na sombra de uma cratera, onde é sempre gelado. Segundo, o lixo nuclear, um grande problema na Terra, é irrelevante lá. A Lua já é bombardeada por radiação cósmica letal 24 horas por dia. Um pouco mais de material radioativo não vai piorar um ambiente que já é, por natureza, tóxico para a vida. Com energia infinita garantida pelos reatores russos e a capacidade de construção robótica chinesa, o plano entra na sua fase mais ambiciosa: ir para o subsolo. A superfície da Lua é perigosa, mas o subsolo? O subsolo é um refúgio. Sabemos que a Lua é cheia de tubos de lava, túneis gigantescos, formados por atividades vulcânicas de bilhões de anos atrás. Alguns são tão grandes que poderiam abrigar cidades inteiras. Essas cavernas naturais oferecem proteção instantânea contra meteoritos e radiação. E o melhor, a temperatura lá dentro é estável, longe das oscilações insanas da superfície. A missão Chang'e 7, programada para 2026, levará um radar de penetração no solo especificamente para caçar essas cavernas no Polo Sul lunar. Se eles encontrarem o local certo, a primeira cidade humana na Lua pode não ser uma cúpula de vidro como nos filmes, mas sim um complexo subterrâneo de alta tecnologia. Então, quão perto estamos disso? O cronograma chinês é agressivo. A construção real da base começa na década de 2030. O alvo é o Polo Sul da Lua, onde há mais recursos e gelo, água. A estratégia é clara. Primeiro, uma instalação totalmente robótica. Ninguém vai lá para carregar tijolo.
Quando os primeiros astronautas chineses chegarem, por volta de 2030 e poucos, a casa já estará pronta, com energia, ar e proteção esperando por eles. Eles não querem repetir o estilo Apollo dos Estados Unidos, de ficar 3 dias e ir embora. Eles estão indo para ficar. A China planeja 5 grandes pousos, entre 2031 e 2035, cada um entregando uma peça desse quebra-cabeça. Centro de comando, laboratórios, mineração e observatórios astronômicos. Claro, a China não está sozinha nessa. Os Estados Unidos têm seus próprios planos com o programa Artemis. Estamos presenciando o início de uma nova corrida espacial, não por prestígio, mas por território e recursos. A questão não é mais se vamos morar na Lua, mas quem vai estabelecer as regras desse novo mundo. Será uma colônia internacional ou um território soberano? E você, moraria em uma cidade subterrânea na Lua ou prefere a segurança aqui da Terra? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Eu quero saber o que você pensa. Se este vídeo abriu sua mente para o futuro, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Compartilhe este vídeo com aquele amigo que adora astronomia. Tem muito mais vindo por aí sobre essa nova corrida espacial e você não vai querer perder. Vejo vocês no próximo vídeo. Até lá, continuem olhando para as estrelas.